Então, boa tarde, meus queridos. Vocês são queridos do Pai e são meus queridos também. Eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês para repartir aquilo que Deus tem, ministrado ao meu coração e eu me alegro muito. Deus tem falado muito comigo nesses 2 dias, ontem e hoje, no caso. O Espírito Santo de Deus tem ministrado muito ao meu coração. É a multiforme graça de Deus, por meio do testemunho, por meio da palavra que tem sido compartilhada aqui, porque é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E é isso que o Senhor tem para nós, nessa tarde. Eu agradeço ao presbitério, ao Dinho, ao Paz, ao Cristiano, ao Sandro, pela honra, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Amém? E impressionante, o que Deus faz na vida da gente, Impressionante, E não foi diferente. Eu não tenho nenhum orgulho, eu já passei dessa fase, acho que muito por conta dos cabelos brancos, mas para quem me conheceu lá nos primórdios, eu sempre fui um cara muito autossuficiente e orgulhoso, porque eu jogava futebol profissional, então eu era o cara que todo mundo escolhia, entendeu? Porque Deus tinha me dado um talento de jogar futebol. E o meu sonho, quando eu era criança, era jogar futebol profissional. E eu tive a oportunidade de jogar. E joguei em alguns clubes, me profissionalizei, mas eu não conhecia Jesus, E isso foi, e eu tenho essa convicção de que o Senhor fechou a porta para mim, justamente por eu não ter sido obediente, porque quando eu morava em Ribeirão Preto, jogava no Botafogo, a minha primeira experiência com Jesus foi numa reunião do Atletas de Cristo. E naquele momento o Senhor já estava me convidando para fazer parte, da família, para ser filho, E eu tive uma experiência com Cristo ali muito forte, só que os prazeres do mundo me atraíram e me desviaram daquilo que era o plano original de Deus para a minha vida. E então isso foi muito forte naquele momento. Então não diga não para o Senhor, Nesse momento Ele quer desafiar você, nos desafiar a encararmos as finanças, o dinheiro, de uma forma diferente do que a gente tem vivido até hoje, certo? Então, transformar a nossa mente. Nós somos transformados pelo poder da palavra. E eu glorifico a Deus porque Ele tem transformado. E isso é uma jornada que ela está iniciando, alguns estão iniciando agora, algumas pessoas, mas eu vejo os jovens aqui, e enquanto a gente louvava o Senhor, eu fiquei imaginando quanto potencial, o Senhor depositou, dons que o Senhor depositou na vida dessas crianças, desses jovens, dos nossos filhos, e nós temos a função, a obrigação de deixar esse legado para os nossos filhos, de educação financeira, de ensiná-los a lidar com dinheiro e deles sonharem os sonhos de Deus. Porque as maiores empresas do mundo, as 7 magníficas, que não sei se vocês já ouviram falar das 7 magníficas, a Apple, a Nvidia, a Amazon, e a Google e tudo mais, elas foram criadas por jovens que o Senhor deu um dom para eles, um dom que partiu do Senhor para que eles pudessem sonhos, coisas que inimagináveis que eles pudessem construir. Agora vocês pensem, como seria se esses jovens fossem cristãos, se fossem igrejas, se fossem empresas com o coração em Deus, para investir, claro, em produzir riqueza, trabalho, mas muito mais, quantas pessoas poderiam ser salvas a partir dessas pessoas, a partir desses donos, desses empresários. E o nosso desafio, eu creio, é levar os nossos jovens, as nossas crianças a ter essa convicção de fé que Deus pode fazer o sobrenatural na vida deles. E pode passar para mim, por favor? Acho que é a Tati que está no... Isso é fé. A fé, essa fé precisa brotar no nosso coração.
A fé do sobrenatural, do impossível, não importa as circunstâncias. Porque quem traz à existência aquilo que não existe é Deus. E não importa a situação que você esteja, o Senhor quer nos levar a sonhar alto. Os planos e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Queria fazer uma oração com vocês. Feche seus olhos agora. No sentido de que o Espírito Santo de Deus conduz esse tempo. Não aquilo que o Ivan quer falar, ou que a igreja quer que seja ensinado, mas uma palavra de conhecimento do Pai para a sua vida. Amém? Para a minha vida. Abba, Pai, nós pertencemos a Ti, Senhor. Somos Teus filhos, filhos amados do Pai. A nossa identidade está no Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Concede-nos, Abba, Pai, poder, vindo do Espírito, Pai, para amarmos o Filho, amarmos Jesus como o Pai nos ama. Que o Senhor possa multiplicar no coração de todos aqui, Pai, nessa tarde, Pai, os dons do amor, os dons da fé, e que os sonhos e os planos que o Senhor tem para a vida de todos nós, Senhor Deus, eles se cumpram, Deus. E que nós possamos encarar a missão e o propósito que o Senhor deu para nós, para cada um de nós, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar usar a minha vida para falar com cada um aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Você crê, meu querido? Amém, eu creio. E o objetivo desse tempo que nós estamos aqui é revelar e inspirar o coração de vocês, né? A buscar a expectativa do que Deus tem para você. Não limite os sonhos de Deus. Não limite os sonhos de Deus. Estabeleça alvos assim que sejam realmente grandiosos. Eu aprendi na minha vida, e por ser bancário, é claro, né? Até porque o banco me tratava dessa forma, né? As metas do banco, muitas vezes, elas eram impossíveis, né? Quem trabalha no setor bancário, imagina, não sei se sabe, mas imagina. Toda vez que, quando eu entrei no banco há 20 anos atrás, as metas eram anuais, depois elas passaram a ser semestrais, depois elas passaram a ser trimestrais, depois elas passaram a ser semestrais, depois elas passaram a ser diárias. E quando eu saí do banco, assim, você era medido praticamente online, o que você estava produzindo, né, por meio do Analytics, né, da inteligência artificial, o que você produzia. Então, esse é o sistema do mundo. Infelizmente, é o sistema do mundo. Mas todas as coisas cooperam para o bem. E o Senhor me ensinou, por meio disso, a depender dEle. Porque eu não tinha condição de vencer aquelas metas. E foi se multiplicando ao longo dos anos. E aí chegou no final do tempo que eu falei, Deus, é a oração sincera, né? Não tem como eu entregar esse nível de meta. Porque eu, como gestor, eu tinha um time de 15 gerentes, mais de 100 funcionários, e as metas eram assim, absurdas, e eu falava assim, Deus me ensinou a depender dEle. Eu falava assim, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor tem que fazer um milagre. O Senhor tem que fazer um milagre aqui, porque eu não tenho como entregar isso aqui. E é interessante porque Deus trabalha no natural aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas espirituais. É confiar e ter fé em Deus, que Ele faz. Né? Quem multiplica é o Senhor. Então, de forma prática e buscando ser o mais objetivo, eu não quero aqui repetir o que foi ministrado. Pelo contrário, eu vou buscar ser mais prático e dei uma enxugada, até pedi perdão para a Tati, porque a apresentação ela tinha um contexto mais abrangente. Eu falei, eu vou ter que enxugar isso aqui, porque eu preciso perder o controle da minha vida para que o Senhor controle a minha vida, né? É simples assim. E isso a gente vive em tudo, né? Então a gente precisa aprender a ter essa perspectiva, né? Porque a nossa vontade, muitas vezes, ela se sobrepõe à vontade do Pai. E nós precisamos aprender a falar, Deus, a minha vontade, né, era vir aqui, pegar o meu livro, ministrar parte a parte, capítulo a capítulo, ainda mais para um cara cartesiano como eu, assim, né, que é tudo muito encaixadinho, administrador,
tudo planejado, né? Tudo dentro do seu quadrado e tal. E o Senhor tem me ensinado que não é assim que funciona a minha vida, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje? Então, eu cheguei, sentei aqui, e o Senhor ministrou profundamente nesses 2 dias, que a vontade dele era totalmente daquilo que eu tinha planejado, né? Então, viver uma vida de total controle de Deus, em todas as áreas, e principalmente na área financeira, é viver isso que o Vitor testemunhou, que o Júlio testemunhou, e que tantos aqui testemunharam. Né? É uma coisa, é o sobrenatural do Senhor, é o milagre de Deus sobre nós, todos os dias. Então, eu peço perdão assim se eu pular slide, se eu não me ater a textos, porque eu quero sim ser guiado pelo Espírito, e quero ter a liberdade de que vocês tenham essa perspectiva de, inclusive, perguntar e falar, porque aqui nós estamos aqui para avançar no reino, ok? Então, tenha a liberdade, né, de compartilhar, de falar, de interagir, da maneira como Deus dirigir você. A liberdade total do Espírito. Ele tem o controle sobre nós, ok? Então, eu gostei muito daquela citação de 1 Timóteo, ali de 6, 3 a 10, que o Paz colocou, né, que falou assim, que o amor à própria, a adaptação, né, o amor à própria vontade é a raiz de todos os males. E, cara, isso conduziu a minha vida. Infelizmente, eu vivi isso. Antes de conhecer Jesus, vocês não têm noção do que eu já fiz da minha vida. Por isso que o Dinho brinca, né? É um currículo que, ao mesmo tempo que ele é vasto, né? Ele é totalmente esclarecedor sobre a minha vida, porque assim, eu não sabia o que eu queria na minha vida. Eu já fiz faculdade de Direito, de Odontologia, de Administração, e joguei futebol. Eu fui dono de empresa de pizzaria, de loja de roupa, de confecção, de franquia. Cara, pensa num cara perdido. Pensa num cara perdido na vida. Era eu, né? Mas pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, todas as coisas cooperam, né? Eu falei para vocês assim, tudo o que acontece conosco é uma forma de Deus estar nos preparando para aquilo que é o plano dele. Para aquilo que é o plano dele. Então, foi algo assim, impressionante, né? Então, eu aprendi desde criança, com os meus pais, né, que eram comerciantes e tal, a multiplicar o dinheiro, a comprar barato e vender caro, né? Fazer, né? É assim que funciona, não sei se você sabe que é assim que funciona, né? Comprar barato e vender caro, em qualquer atividade, inclusive no mercado financeiro, inclusive nos ativos financeiros, inclusive para fazer investimento. Quem não sonha, né, comprar uma ação de uma empresa que vai subir 80.000%, né, num determinado período, né? Isso acontece, e tem acontecido, aconteceu com a Apple, né? Se o cara tivesse comprado lá $1 em 1994, né, 30 anos depois ele teria o equivalente a $80.000, né? Se tivesse investido um dólar numa ação da Apple, ele teria $80.000, né, 30 anos depois. Então, percebe que existe um poder na multiplicação, que o dinheiro tem essa característica de ser a semente, de ser plantada para o bem, mas também de ser plantada para o mal. Então, a questão né, o que nós temos que fazer na prática? Qual que é o plano de Deus em relação a isso, né? Porque o dinheiro, ele pode ser plantado para o bem. E eu sonho com isso. O meu sonho era ser rico. Eu fiz tudo isso porque meu sonho era ser rico. Eu queria ser rico, eu queria ser milionário, eu queria dominar o mundo, né? Mesmo depois de convertido, eu queria dominar o mundo. Eu me lembro que, mesmo convertido, né, meu sonho no banco era ser executivo, era chegar nos altos escalões, né? E não tem nenhum problema você sonhar grande, sabe? Mas o problema está em você não alinhar esse sonho com o plano de Deus, né? Então, o Senhor quer que a gente sonhe grande. Os planos e sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Mas o grande desafio é você alinhar
esse plano, esse sonho que talvez Deus tenha colocado, e é lícito, e pode ser lícito, ou pode não ser, mas é reconhecer que Deus é soberano e Ele que vai estabelecer. Tudo que existe no céu e na terra é seu, o Senhor, né? Então, é Ele quem nos leva ao poder ou não, quem nos leva à riqueza ou não. Mas, então, nesse sentido, eu quero desafiar vocês a pensar em grande, a expandir o pensamento. E quando você vai expandir o seu pensamento, a grande diferença de você ser, é em quem você está, qual que é a tua referência, né? E a referência, ela sempre vai ser Cristo. Ela sempre vai ser Cristo. Porque a excelência está em Cristo. Porque é Ele que é o nosso modelo. Ele é que é o nosso padrão de vida. Ele que é o firme fundamento da nossa fé. Ele é que vai nos ensinar e vai nos moldar segundo a vontade do Pai. Lá no texto que o Paz compartilhou ontem, né? Eu queria só ler um trechinho dele aqui, o versículo no 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Então, nós precisamos viver os ensinamentos da palavra, e é esse o objetivo de estarmos aqui. Para que a gente não caia nessa armadilha do versículo 9 lá, que os que querem ficar ricos caem em pecado. Porque é uma armadilha, e ninguém está imune a isso. O Flávio falou muito bem. Eu não estou imune a isso. Você não está imune a isso, sabe? A riqueza, ela nos suga, ela tem um poder de nos tragar, de revelar o mais profundo do nosso coração. E eu tenho algumas experiências que eu vou relatar com vocês aqui no decorrer de áreas da minha vida que eu achei que eu já havia vencido, que estão relacionadas à ganância. E a ganância é uma forma de incredulidade, não tem a ver com fé. E a pergunta que fica é: querer ficar rico, ser rico é pecado? Pela fé, eu creio que não. Né? Nós temos exemplos, e não é uma apologia à riqueza e não é uma apologia à pobreza. Né? Abraão foi um homem riquíssimo. Jacó foi um homem riquíssimo. José foi um homem riquíssimo. Davi foi. Jó foi. Mas o coração deles estava alinhado com Deus. Então, a questão aqui é: teu coração está alinhado com Deus? Não tenha medo de orar para o Senhor e falar: Deus, eu quero que o Senhor coloque nas minhas mãos a riqueza, porque eu vou ser um mordomo fiel e vou administrar segundo o teu coração. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, a maneira como nós lidamos com o dinheiro impacta as nossas vidas e o nosso relacionamento com Deus. Simples assim. Se você administrar bem, né, a possibilidade, quer dizer, eu estou falando isso porque eu, como gestor financeiro, eu tenho experiências de lidar bem e de lidar mal. Eu já fui um cara quebrado, né? Vivi uma experiência de escassez profunda, certo? E aquela experiência, para mim, foi a forma que Deus usou para me aproximar dEle, a depender dEle, certo? E hoje, para a glória do Senhor, eu vivo uma experiência não de uma abundância, mas de uma tranquilidade, né? Porque eu saí do banco, eu tenho o Senhor me possibilitou ter uma reserva financeira, um nível de investimento que poucas pessoas têm, e que é o suficiente para mim manter a minha casa e para mim, né, administrar e ter o suprimento e a provisão da minha casa. Então, e nenhuma das duas situações foram impeditivas, né, ou pelo contrário, né, elas me aproximaram de Deus. Foi uma forma que Deus usou para me aproximar e me trazer mais para perto dEle. A escassez e agora um grau de abundância que eu glorifico ao Pai por isso. Então, o Senhor alinhou o meu coração ao longo dessa jornada, né? E pode passar, por favor? Queria que você não precisa responder, tá? Até porque não é esse o objetivo, né?
Mas com qual personagem da Bíblia eu me identifico? Eu não vou revelar para vocês agora, até para deixar um certo suspense, né? E no final eu vou revelar, mas eu vou contar para vocês com qual personagem eu me identifico, tá? E com base, eu queria contar um pouco mais da minha história, assim, desse emaranhado de coisas que eu vivi, né? E ontem o Jim apresentou alguns dos aspectos da minha trajetória, né? Então, hoje eu atuo como um investidor qualificado, como eu falei para vocês, então tenho os recursos que Deus confiou para mim, para manter minha casa, né? Sou um trader global, eu acredito na diversificação dos produtos, do dinheiro, né? Dolarização e criptomoedas, e essa é a minha tese, tá? Você não precisa pensar, é o que Deus fala comigo, é a forma como Deus me ensina a lidar com o dinheiro, né? E, então, sou consultor e planejador financeiro e eu auxilio as pessoas a fazerem transição de carreira. Mas, no fundo, eu tenho a convicção assim, que o que Deus quer de mim é levar a educação financeira para as pessoas, sabe? Então, existe uma diferença entre aquilo que Deus provê para mim de sustento e aquele que é o objetivo de Deus no macro da minha vida. Então, eu sonho com um aplicativo financeiro que dê condição para qualquer pessoa fazer a gestão do seu recurso, gratuito. Isso é o que eu sonho, sabe? Pela inteligência artificial e pela graça de Deus, o Senhor me aproximou do Breno, né, que está desenvolvendo um aplicativo que tem essa característica. Eu brinquei que ele é o meu cientista de dados, né? Assim, porque faz mais de 3 anos que Deus me deu esse sonho, né? Esse sonho de pensar grande e ter uma forma de ajudar as pessoas a fazer gestão financeira do orçamento delas, quanto elas ganham, quanto elas gastam, sabe? E mais recentemente, né? Daí o Senhor me aproximou do Breno e a gente tem sonhado isso juntos. Então eu peço para vocês em oração que vocês creiam nesse plano, né? De ter essa condição de ter isso de forma gratuita para alcançar qualquer pessoa. Hoje nós temos 80% da nossa população, né, endividada, né? A grande maioria das empresas não sabe se tem resultado financeiro ou não. Então, existe um desconhecimento total, ela não consegue não sabe sequer se vai conseguir pagar suas contas no final do mês. Isso é uma dinâmica real e a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa sonhar grande e Deus nos deu como igreja essa tarefa de ensinar, de nós aprendermos, ensinarmos nossos filhos, ensinarmos as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Compreende? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Então, esse desafio é nosso, é desafio do discípulo, certo? Então, obrigado, Breno, de todo o coração, né? Ele veio aqui pela misericórdia de Deus me aproximar, porque eu até então, eu nunca imaginei como é que eu ia alcançar esse objetivo, né? Até que tive a oportunidade, e eu glorifico a Deus, eu sei que é plano de Deus para a tua vida, tá, meu querido? Eu profetizo assim que o Senhor vai fazer um milagre, né? Através desse projeto que tem como objetivo, né, levar educação financeira e equilíbrio para as vidas, né? Amém? Então, no passado, antes de eu conhecer Jesus, como eu falei, eu sempre sonhei em ficar rico, né? E trabalhei em várias atividades e a minha conversão aconteceu no auge do meu sucesso profissional. Eu cheguei a ter uma empresa que tinha uma rede de restaurantes lá em Cascavel, que tinha 200 funcionários. E é interessante, né? Porque a gente fala assim, pô, meu sonho, né? Ter dinheiro. Eu era o gestor financeiro, cuidava de toda a parte financeira da empresa. E eu trabalhava muito. Na verdade, meu sonho era ficar rico. Não perde esse foco. E eu falei para o meu sócio assim, eu vou tirar um período sabático. Né? Oh, coisa chique, né? Período sabático.
Era a época da Copa do Mundo, de 98, na França, e eu planejei com 1 ano de antecedência que eu ia ficar mais de 40 dias na Europa, viajando e aproveitando, né, da minha riqueza, né, do meu padrão de vida, né. E eu confesso a vocês, eu experimentei assim, e desfrutei do que a grande maioria das pessoas acredita que é o sonho, né, de fazer o que quiser, gastar como quiser, da forma que quiser, onde quiser, né. Conheci 15 países, fui em vários jogos do Brasil, foi assim um desfrutar dos prazeres mundanos que vocês não têm noção, né. E nesse momento, quando eu voltei para o Brasil, o Senhor mostrou para mim que eu aprendi que os prazeres e as riquezas não trazem felicidade. Eu entrei numa depressão profunda. Quando eu pisei no Brasil, o Senhor assim colocou um vazio na minha alma que era inacreditável. Eu simplesmente eu queria me matar, sabe? Eu vivi um período depressivo assim, foi terrível. E pela misericórdia de Deus, né, o Senhor me alcançou. Aquela semente, né, aquela semente que o Senhor plantou lá naquela reunião dos atletas de Cristo, né, ela estava brotando no meu coração, né, que era a necessidade de preencher esse vazio com Cristo. E foi isso que Deus fez, e eu posso dizer para vocês que foi uma das situações mais desafiadoras, né, nessa jornada de finanças que eu vivi, porque a minha sociedade era com um incrédulo, e eu sou um cara muito disciplinado por conta disso que eu vivi, né, do futebol, de disciplinado e intencional, e eu falei, cara, eu não posso mais conviver com ele. E eu abri mão da empresa, eu abandonei tudo, né, eu renunciei à empresa, e fui, né, e falei assim, Deus, eu vou te servir, eu vou viver a minha vida para o Senhor, né. E então foi um tempo muito difícil, porque você acha assim que você, e eu, como eu falei para vocês, muito autossuficiente, assim, podia tudo, todas as coisas. Eu achei que eu ia arrumar um emprego, ia estalar os dedos assim, apareceu uma fila de gente querendo me contratar, né, para pagar um salário altíssimo, né, para, né, tô obedecendo a Deus, né, e eu creio que foi por obediência, né, mas não é que assim que as coisas funcionam, né. O Senhor, nesse tempo, Ele começou a tratar o meu caráter, né, relacionado a essas coisas, e foi um tempo bem de escassez, um tempo onde o Senhor me levou para o deserto para me ensinar princípios e valores que hoje eu consigo enxergar do que tem importância e do que não tem importância, né? Deus em primeiro lugar, a família, né? A igreja, o trabalho, as vidas, e eu glorifico a Deus por isso. E logo que eu me converti, eu me lembro que eu fiz uma oração muito ousada para Deus, né, e sincera, né. O pastor era meio louco, desculpa, né, nenhuma referência, né, porque eu estava desempregado, né, sem renda, e ele me convidou para ser tesoureiro da igreja. Acho que ele está escrito na minha casa, tesoureiro, né? E aí eu fui, para mim não fazia sentido você ser tesoureiro de uma igreja se você não tem nem dinheiro, né? Você nem tem trabalho, como que você vai ser tesoureiro de uma igreja, né? E o pastor, não, é você, eu falei com ele falou, não, é você. E aí era na época do cheque, do dinheiro, né? E entrava um valor razoável na conta, né? E aquilo, aí logo na sequência eu arrumei um emprego, assim, com um salário bem baixo, né? Era, né? Acho que não dava um salário mínimo, para vocês terem uma ideia, né? E Deus tratando com o meu orgulho. E eu orei para o Senhor, né? E eu via entre o meu salário e os dízimos, né? Os valores dos cheques. Eu fiz uma oração para Deus, falei assim, Deus, eu vou ser o maior dizimista da igreja. Foi uma oração sincera, né? Sim. É um princípio, né? As primícias para o Senhor. Mas naquele momento eu não tinha nada, né? Mas o Senhor gerou, foi pelo Espírito, eu creio dessa forma, né? O sonho de Deus, né? Eu vou ser o maior dizimista da igreja. E então,
tem situações que a gente vivencia que a gente não compreende, hoje eu compreendo, né? Porque Deus estava tratando comigo algo de estabelecer um limite, de pensar grande, pensar alto, pensar, né, com alvos reais, tangíveis, intencionais, porque é assim que a coisa funciona. A nossa vida funciona a partir da nossa decisão hoje. Se eu vou ser fiel hoje ou não. Se eu vou viver para o Senhor hoje ou não. Se eu vou servir hoje ou não. Se eu vou dar carona para XYZ, se eu vou pegar ônibus, se eu vou amar o próximo, se eu vou levar a palavra de Deus ou não. A nossa decisão é diária, é no momento, é agora. E o Senhor, Ele nos move a isso. E o fato é que o que a gente vive, o que a gente passa, faz parte do plano de Deus. E para a glória de Deus, eu vivi essa experiência de ser o maior dizimista na igreja. E não é algo que para me engrandecer, mas é para engrandecer a Deus que ouve a nossa oração e que responde a nossa oração. E Ele me levou a lugares altos para a glória dEle, porque Ele é o dono do céu e da terra. É Ele quem governa todas as coisas. E a parte dEle, Ele sempre vai cumprir. E nós podemos dizer não ou sim, né? Sim ou não para o chamado que Deus tem para nós. Então, o Senhor me levou a trabalhar numa instituição que eu nunca sonhei na minha vida, a lidar com pessoas e em posições que eu nunca sonhei na minha vida, sabe? A me ensinar coisas que eu nunca sonhei na minha vida, a trabalhar com agronegócio, a trabalhar com comércio exterior, a trabalhar com segmento corporate, a lidar com empresários que tinham bilhões na conta, sabe? E vocês compreendem que o Senhor pode fazer o que Ele quiser com a nossa vida? Vocês conseguem perceber isso? E eu não tinha nada, absolutamente nada. Só que Ele faz isso, né? Ele faz isso porque Ele quer nos preparar para aquilo que é a vontade dEle, a missão dEle para nós. Então, eu quero que você tenha essa convicção pela fé, de que nós precisamos sair da nossa condição de mediocridade para viver o sobrenatural do Senhor. Não limite os seus sonhos. Só que, ao mesmo tempo que eu vivi essa experiência com Deus, quanto mais porque o cara fala assim, né, pô, você tem um emprego excelente, benefícios ótimos, salário excelente. O Senhor foi acrescentando uma insatisfação no meu coração por aquilo, que eu não conseguia compreender. Eu falei, poxa vida, eu me senti ingrato, sabe? Ingrato diante de Deus. Eu falava assim, pô, eu não tinha prazer em trabalhar. Eu não me sentia, né, o meu prazer estava em servir a Deus, em servir a igreja, em buscar, né, em evangelizar as pessoas. E eu passei a viver isso dentro do banco, porque eu passava mais tempo evangelizando as pessoas dentro do banco do que trabalhando. E quanto mais eu evangelizava as pessoas, mais o Senhor entregava meus resultados. Era uma coisa louca, absurda. Falando assim, era o sobrenatural de Deus todo dia. Se eu tinha um problema, muitas vezes eu tinha a convicção que Deus queria que eu falasse do amor de Deus para alguma pessoa. Era o sinal, sabe? Que Deus nos dá sinais, né? Quanto maior a luta, né? Maior o desafio, eu falei, o Senhor tem plano para alguém aqui dentro. E eu trabalhava numa unidade que tinha mais de 500 funcionários, o que não faltava era a oportunidade de falar do amor de Deus, né? Então, foi o sobrenatural de Deus todos os dias vivendo isso. E quanto mais eu fazia isso, mais o Senhor acrescentava insatisfação no meu coração. E eu sonhei em sair do banco. Isso há muitos anos. Em 2016 para 2017, nós empreendemos, junto com os nossos pastores, nossos atuais pastores, criamos a Sempre Justo, uma empresa missionária, que na verdade, ligada ao comércio eletrônico, que vendia camisetas, né? E que o nosso sonho era que a empresa prosperasse para a gente poder sair do banco. Então, esse era o nosso objetivo, né? Só que é importante a gente sonhar, né? Então, graças a Deus, a gente avançou,
cresceu, vendeu, pôde aportar recursos em muitos projetos missionários, mas aquilo não era suficiente para nós. A gente orava e falava assim: Deus, nós queremos ter um projeto missionário onde a gente esteja inserido, né? Inserido lá, como ser um missionário numa cidade, num centro urbano, né? E pela misericórdia de Deus, há cerca de 5 anos atrás, a gente começou como igreja, a evangelizar uma área de invasão lá no Atuba, que é do Instituto Sempre Justo, o qual eu sou presidente hoje. O Senhor nos aproximou daquelas vidas, simples assim, né? Simples assim. E eu sei que vocês têm um projeto, né, do Centro Social aqui, e o que importa para nós, meus queridos, não é esse templo aqui, né? Claro que ele é importante para nós nos reunirmos, temos a comunhão, mas Deus está preocupado com as vidas. Ele nos chamou para fora. E esse vazio que o Senhor coloca no nosso coração, muitas vezes, essa insatisfação por aquilo que a gente está vivendo, muitas vezes faz parte do plano de Deus, para que a gente possa se aproximar da vontade dEle e viver o sobrenatural do Senhor em todas as áreas. E o Senhor nos aproximou dessa comunidade e daquelas crianças, e aquilo foi transformador na minha vida. Então, e quanto mais eu me aproximava deles, mais a insatisfação crescia dentro do coração, de que aquilo não fazia sentido para mim. Aquela riqueza, aquele poder, aquela vaidade, tudo do banco não tinha sentido para mim. E foram anos muito difíceis, lidar com essa, né, como é que eu posso dizer, né, é muito distante da realidade, né, você ir lá e ver uma criança e ter um testemunho de abuso sexual, né, dos pais, de parentes, de família, você ir lá e ver, muitas vezes, que a criança não tem o que comer, você ir lá e ver que não tem o que vestir, que não tem um cobertor, que está chovendo na casa dela, que o telhado está todo furado, que a mãe tem 5 filhos, cada um de um pai diferente, que o filho está indo para as drogas, sabe? Não faz sentido. Para mim, isso não faz sentido. Me desculpem, sabe? E aí, o Senhor, além da insatisfação, o Senhor começou a colocar no meu coração uma indignação. Onde está a igreja? Onde eu estou, meu querido? Sabe? Essas crianças, essas vidas, elas estão clamando pela justiça de Deus. Elas estão clamando pela misericórdia de Deus. E a igreja está vivendo no seu bel prazer, dentro das 4 paredes, achando que está tudo normal, que não existe nenhuma responsabilidade. E isso, para mim, é o maior desafio hoje, como discípulo de Jesus, lidar com isso. Porque, ao mesmo tempo que é uma realidade, não é uma acusação, não é uma condenação. Não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para a gente refletir sobre essas coisas, para a gente pensar sobre isso. O que, de fato, tem importância. Então, tudo que foi ministrado aqui, tudo que foi falado aqui, ele só faz sentido se for para alcançar as vidas que estão se perdendo lá fora, que estão morrendo por causa do tráfico de drogas, que a menina está sendo abusada e a mãe acha que é normal. Comigo aconteceu a mesma coisa. Não liga não, toca a vida, ela vai aprender a lidar com isso. Vocês percebem? E isso, ao longo dos últimos anos, foi o que deu sentido para a minha vida. E eu dou glória a Deus por isso. Porque eu creio que é o que Deus quer para mim. Eu creio, eu tenho essa convicção. E eu creio que é o que Deus quer para você também. Sabe? Com todo o temor ao Senhor, com todo amor do Senhor, eu quero dizer isso para vocês. Sabe? A insatisfação, ela faz parte do plano de Deus. O Senhor quer nos levar a um novo nível espiritual, de proximidade com Ele, de obediência, para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é ficar aqui nas 4 paredes. E
para a glória de Deus, a minha decisão não foi aleatória, porque além de, né, dar os passos para que as coisas acontecessem, o Senhor confirmou, né? E eu não estou falando aqui que você tem que largar o seu emprego, né? Falar assim, não, vou largar meu emprego aqui, vou. Não é isso, sabe? O Senhor trata individualmente com cada um de nós. E Ele fala individualmente com cada um de nós. Depende do nosso coração. E o Senhor confirmou, através de palavra, através de irmãos, através da igreja, que eram os passos certos a serem dados. E como eu falei para vocês, né? O sonho era ter uma empresa, né? Que pudesse... onde eu pudesse ter o sustento da minha casa, e hoje a empresa está paralisada, né? Ela não está vendendo, porque na verdade o sonho de Deus não tinha a ver com a empresa em si, né? Mas tinha a ver com esse instituto que foi criado e formalizado há cerca de 5 anos lá para atender lá. No ano passado nós atendemos cerca de 80 famílias, mais de 50 crianças atendidas, né? Onde a gente tem os projetos sociais, os projetos de esporte, de lazer, de ensino, de princípio, temos frutos, crianças que já estão entrando no mercado de trabalho, que aceitaram Jesus, que foram batizadas, que hoje são, né, jovens, adolescentes, que vai para um novo estágio, que agora nós estamos no desafio de prepará-las para o mercado de trabalho, né, como jovem aprendiz, serem inseridos. Então, eu confesso a vocês que o meu sonho ele é bem grande em relação àquilo que Deus confiou para nós lá naquela comunidade. E é possível, tudo é possível ao que crê. Então eu peço a vocês assim que vocês orem sobre o projeto social de vocês, né? E ao mesmo tempo, porque existem projetos sociais sérios, né? Assim como existem projetos que não são sérios, né, que infelizmente não administram os recursos como deveriam, né, mas o que Deus quer na prática da igreja aqui é ser relevante em meio a esse local, em meio a essa comunidade em que vocês estão inseridos, assim como Ele tem feito conosco lá. Então é o que né, é a minha missão. Passar, por favor. E o livro, na prática, esse projeto, como eu falei, né, tudo que eu penso, eu sonho muito alto, mas ou muitas vezes eu limito os sonhos, né? Porque meu sonho, quando eu criei a Sempre Justo, era esse, né? E o Senhor transformou no instituto. Meu sonho para sair do banco, que era, eu vou criando esses planos, e eu falando assim, que é uma loucura, porque não era só na época que eu não era convertido, né? Mesmo depois de convertido, eu já empreendi em muitas áreas, em muitas coisas, e eu estou aprendendo do Senhor a fazer a vontade dEle, tá? Então, eu estou nesse processo, eu estou nessa jornada. Todos nós vamos estar constantemente nessa jornada. Não é um negocinho, o Senhor ensinou, mudou tudo. Nós vamos estar em constante avanço, né? E eu... com esse grau de satisfação, eu falei para minha esposa, não faz mais sentido, eu vou buscar alguma coisa fora do banco. Eu sonhei em fazer um e-book, por conta do conhecimento na área financeira, e esse e-book, o sonho era ser um e-book que ia virar um curso digital para ganhar dinheiro, né? Simples assim, tá? Estou confessando para vocês aqui o meu pecado, tá? Mas aí eu recebi uma palavra de uma irmã que falou, de uma esposa do pastor, falou que o senhor ia me levar a escrever um livro. Mas eu não sou escritor e não sou teólogo. Escrever um livro, naquele momento, né, cerca de 3 anos atrás, era muito distante da minha realidade. Mas eu falei para Deus assim, orei para Deus, né? Deus, se está no teu coração escrever um livro, não quero escrever nada que venha do meu coração, né? E aí o Senhor começou né, e Deus ouve a nossa oração, já falei isso para vocês, né? E o Senhor começou a me dar porções, palavras, sonhos, visões, irmãos compartilharam comigo, e como se fossem peças de quebra-cabeça. E eu fui juntando essas peças, que eu imaginava, né? Eu falei, bom, esse livro,
Se é o Senhor que está dando, eu vou anotando, eu ia escrevendo, e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, mas precisava de um passo de fé, né? Enquanto eu não decidi que eu ia sair da teoria para a prática, falar, não, eu vou sair do banco, né? O Senhor não tinha juntado as peças desse quebra-cabeça. Eu tinha, assim, talvez milhares de peças, centenas de peças, eu não sei precisar assim quantos, mas era muita coisa, páginas e páginas, palavras, tudo. E aí, quando essa insatisfação foi se multiplicando, a indignação, e eu tive num retiro de jovens, e era o pastor Miraida, um pastor lá um argentino lá de Buenos Aires, estava ministrando. Ele ministrou uma palavra de Jacó na luta dele com o anjo. Jacó era um homem próspero, né? Ele tinha família, ele tinha alcançado um padrão, né? E ele lutou com Deus ali naquele momento, né? Porque ele estava inconformado, porque ele não queria limitar, né? Ele queria ser transformado, ele queria subir de nível espiritual. E aquilo falou muito ao meu coração. E eu entendi que eu precisava dar um passo de fé e sair do banco, né? E que eu precisava pôr o pé na água, né? Para que o Senhor pudesse mover os céus e a terra para que as coisas acontecessem. E por isso que tudo o que acontece na nossa vida, ele é gerado a partir do nosso passo de fé. Tudo. E quando eu dei esse passo de fé, eu falei, em março de 2025 eu saio do banco. Vou trabalhar o meu último dia, né? Fiz toda, como eu falei, né, cartesiano, totalmente programado, porque nesse dia eu recebo a PLR, porque eu vou ter uma reserva financeira, porque eu consigo isso, porque tudo planejado, né? E aí o Senhor, em cerca de 3 meses, assim, Ele juntou todas aquelas peças, e para a glória do Senhor Jesus, eu estou vivendo e aprendendo a viver as verdades, né? Porque eu creio que esse conteúdo, ele é profético para a minha vida, né? Aquilo que eu procuro ensinar, aquilo que Deus me deu, mas ele é profético para a igreja e para todo aquele que crê, porque ele nos ensina a essa jornada das finanças, né? Pela experiência daquilo que eu vivi, mas muito mais pela experiência da pessoa se dispor a viver os planos e os sonhos de Deus. Então, essa é a minha missão, que eu estou com 56 anos e confesso a vocês assim que eu nunca sonhei em ter uma missão, né? Apesar de eu trabalhar em muitas empresas, ter muitos negócios, eu já construí muitas missões, né? Mas você ter uma missão que é dada por Deus para a tua vida, para mim tem que ser absolutamente sobrenatural. E foi isso que Deus fez, né? Ele me ensinou, né? Ele tem me ensinado, né? A ser esse discípulo que ama Jesus e que tem buscado dedicar os dons, os talentos e recursos para alcançar a excelência financeira, né? Que é multiplicar para transformar. Porque o dinheiro tem o poder da multiplicação, mas o fim dele, o bem dele vai estar voltado a alcançar e salvar as vidas. Então, transformar vidas tem a ver com isso. Mas não é só sobre dinheiro, é sobre tudo, é sobre o tempo, é sobre o caráter, sobre a fidelidade, sobre o amor. Multiplicar isso na vida das pessoas é o nosso desafio como discípulos. Então, eu creio, né, que essa missão que o Senhor tem confiado a mim, eu preciso buscar fazer da melhor maneira possível para a excelência de Deus. Pode passar, por favor? Essa visão, né, de ser uma referência na gestão e multiplicação de recursos para a expansão do reino de Deus e da sua justiça, transformando vidas. Essa é a visão do Instituto, é a visão da minha vida, é a visão que eu ensino na minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, é a visão que eu compartilho na igreja, é a visão que Deus tem me dado. E, para a glória do Senhor Jesus, eu estou aprendendo, eu estou num processo de transformação para viver isso. Então, há cerca de 1 ano, eu tive a oportunidade de lançar o livro, e eu já li ele várias vezes, e todas as vezes que eu leio ele, eu tenho a convicção que eu estou, né,
Às vezes eu estou convicto que estou mais perto, e às vezes eu estou convicto que eu estou muito mais longe dos objetivos, né? Porque é a confrontação da perspectiva de Deus, da vontade de Deus em relação à minha vida. E João 13, do 34 ao 35, diz assim, que novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. O que faz diferença na nossa vida é o amor de Deus. Quanto mais eu amo, mais o Senhor vai acrescentar amor no meu coração. Quanto mais eu amar o próximo, mais o Senhor vai acrescentar amor pelo próximo e o próximo. E esse é o plano de Deus, sabe? E os princípios do gestor X, eu não vou entrar no detalhe, né? Se você tem a liberdade, se quiser se aprofundar no tema, né? Cada letra do gestor representa um princípio da palavra, né? E é impressionante, né? Não existe outro assunto na Bíblia que não seja tão recorrente e ser tratado com tanta ênfase que o dinheiro, né? São mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. Então, não existe nenhum outro tema. Então, existe uma razão para isso, existe um motivo para isso, e a gente precisa compreender isso. Então, o governo de Deus, não existe vida, né? Não tem como você ser discípulo se todas as áreas da sua vida não estiverem debaixo do governo de Deus. E tudo que você faz, né, e vive, não esteja pautado para o seu autogoverno, para o seu domínio próprio, para viver o fruto do Espírito, de domínio próprio, que não esteja sujeito à vontade de Deus. Então, é um princípio que tem que ser aplicado e vivido todo dia, toda hora, todo instante, em cada momento, né? A excelência, né, ela está em Cristo. Ele é a nossa referência. Somente Ele é a nossa referência. Somente Cristo é a nossa referência. Ele é a nossa referência de perdão. Ele é a nossa referência, né, de amor. Ele é a nossa referência de jejum. Ele é a nossa referência de oração. Ele é a nossa referência de vida. Ele é a nossa referência. Amém? A sabedoria, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais eu temer a Deus, mais temor o Senhor vai acrescentar no meu coração para fazer a vontade dEle. Então, é um princípio que o Senhor tem acrescentado. Pode passar, por favor? Nada, né? Não existe nada na nossa vida que a gente não faça ou vai conquistar, que não seja pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico, né? Então, planejar, Deus planejou, né? Deus planejou enviar o seu Filho para morrer na cruz e nos salvar. Ele é um Deus de planejamento. E nós precisamos aprender a planejar e estabelecer metas que sejam ousadas para a nossa vida. Em todas as áreas. Se você é solteiro, você precisa ansiar e almejar e planejar o seu casamento, né? Se você é casado, o sonho de Deus para a tua vida é filhos, porque eles são a herança do Senhor. Então, se você é um empresário, e um empresário que teme a Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor quer levar você a ter a prosperidade para alcançar os teus empregados, os teus colaboradores, os teus clientes e todos aqueles que estão ao teu redor. Amém? O nível de obediência é o nível de Jesus. Obedeceu até a morte. Esse é o nível de obediência. Então, às vezes você se depara com situações que fica na dúvida se vai obedecer ou não a Deus, né? Quando isso acontecer, eu procuro, né, fazer esse exercício comigo assim. Qual foi o nível de obediência de Jesus? Foi se entregar na cruz para morrer por mim. A resiliência é você voltar ao estado original, né?
independente da circunstância, né? Resiliência é a capacidade que o corpo tem de voltar a um estado anterior, né? E o estado que nós temos que voltar todos os dias é da busca da santificação. Estamos distantes do pecado, porque o diabo está ao nosso derredor tentando nos tragar. E nós precisamos estar sendo santificados todos os dias. Então a resiliência tem esse princípio. E o X da multiplicação, que é a cruz, que direciona para o nosso alvo, Jesus tem poder para multiplicar. Nós não temos poder nenhum. Não tem nada que a gente faça que vai mudar isso. Jesus é que tem o poder da multiplicação. Só um exemplo bem prático, né? Eu falei do exemplo da Apple, né? A tarefa de alimentar a multidão, Jesus deu para o discípulo. Porque se vocês pararem para analisar o texto, não sei quem já se deparou com isso, e é algo que muitas vezes não fazia sentido para mim, ou não, só fez sentido depois que o Senhor revelou, é que os discípulos que caminhavam com Jesus, eles chegam para Jesus e falam assim: despede a multidão para que eles vão para sua casa, para comer e tal. E aí Jesus fala que, não, deem você mesmo de comer para a multidão, né? E, então, se depara com uma incredulidade dos discípulos que já haviam vivenciado muitos milagres de Jesus, mas se depara com uma ordem de Jesus de falar assim, ó, a tarefa de alimentar a multidão, Deus deu para o discípulo. Se hoje nós temos 2,3 bilhões de pessoas passando fome no mundo, quem é o responsável por isso? Somos nós, os discípulos. É simples assim. Se tem pessoa passando fome, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel. Porque a economia, o mundo ensina que as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. No reino de Deus, não é assim que funciona. Porque as necessidades elas vão permanecer, né? A fome não vai deixar de existir. Mas os recursos são ilimitados, eles são infinitos, porque eles pertencem a Deus. Então, você ter essa convicção de fé de que você é o responsável por isso, é para ser vivido, não é para ser, transferir a responsabilidade. O cara está, sei lá, não está comendo, é problema dele, não está trabalhando. Porque nós temos essa perspectiva de terceirizar o problema, né? Não, isso não é problema meu, mas é. E é algo que Deus tem falado ao meu coração, e eu sonho em cada vez mais poder ter a condição de alimentar a multidão. Pode passar, por favor? Então, como eu falei, na economia mundial as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. No reino de Deus as necessidades são limitadas, por outro lado os recursos são infinitos. Pode passar, por favor? Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, e eu estou falando isso porque eu sou bem prático, né? Eu tenho falado para vocês, nesse processo, o GPS Finanças, o G, o P e o S, eles têm um significado, e eles vieram antes do livro, para vocês terem uma ideia, né? Porque eu fui gestor de processos por muito tempo, né? Onde nas equipes, nas áreas que eu trabalhei, e é impressionante assim o que a inteligência, a tecnologia tem trazido esse desafio, né? De você produzir mais, ser mais eficiente, com menos tempo, mais recursos. É uma realidade que a gente que está se acelerando, né? Nós estamos falando de robótica, estamos falando de humanoides, nós estamos vivendo assim tempos que vão ser, cada vez isso vai se perpetuar mais. E o Senhor me deu essa perspectiva, essa metodologia, né, para confiar para mim, porque ele tem que fazer parte da nossa vida. Porque qual de vocês, né? Estou falando por mim, né? Talvez vocês conheçam muito bem Curitiba, né? Ou qualquer que seja o lugar, né?
praticamente o tempo todo você está saindo do ponto A para ir para o ponto B, não é isso? Aonde eu vou, né? Se eu vou no médico, se eu vou na escola, se eu vou no hospital, se eu vou visitar um amigo, o GPS ele trouxe essa perspectiva de facilidade para as nossas vidas, e o Senhor trouxe essa metodologia para mim, porque assim como eu todo dia estou sendo desafiado, né, a me deslocar, como que eu posso viver isso na minha vida financeira? Como que eu posso aplicar isso na minha vida financeira? E o Senhor, então, para quem não conhece, o sistema GPS, o G representa o gestor, o P o processo e o S os serviços e produtos. Porque ele tem como objetivo alinhar a nossa missão e o nosso plano com o propósito eterno de Deus. Em suma, se você não conseguir guardar essas coisas, talvez seja um pouco complicado para você, mas assim, é alinhar o natural com o espiritual. Pensa dessa forma. Como é que eu faço para alinhar o natural, o que eu faço, o que eu vivo, como eu vivo, com o espiritual? Certo? Então, nesse sistema, o sistema que funciona, né, que a gente utiliza, ele tem 3 segmentos, que é o segmento espacial, que são os satélites, todo mundo sabe que é um satélite, é o segmento do controle, que são as bases que ficam localizadas ao redor do mundo, e tem o usuário que utiliza o seu dispositivo para fazer essa interconexão. Perfeito? Alguma dúvida? Acho que até aí, tranquilo, né? Mas o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Deus, o nosso Deus, o Pai, Ele estabeleceu princípios para a nossa vida, que governam o espiritual. Esses princípios, eles representam os satélites. Assim como tem vários satélites ao redor do mundo, né? Existem muitos princípios, e os princípios que eu apresentei aqui são apenas alguns, mas existem muito mais outros princípios, né? E o Senhor, Ele nos deu de presente a palavra de Deus para que a gente aprenda sobre esses princípios. Mas não somente aprenda sobre eles, viva os princípios. Que a gente não somente viva eles, a gente aplique os princípios. Todo dia, toda hora, todo instante. O que o Senhor quer ensinar, o que o Senhor quer falar, como o Senhor vai me mover, como o Senhor vai me direcionar, como o Senhor vai me levar a cumprir o plano dEle. Está claro isso para vocês? Amém? O segmento controle, ele representa a igreja. Não existe ministério solo. A minha vida, ela tem que estar sujeita à igreja. Eu estou sujeito à autoridade do meu pastor. Não existe pastoreamento digital de vida. Existe pastoreamento olho no olho, certo? Exortação, pecado a ser tratado, vida a ser transformada, pensamento a ser mudado. Isso é vida de igreja. Isso é viver sob o controle do Pai. Estar conectado com Deus para que a igreja, e não somente os nossos pastores, mas os nossos líderes e aqueles que estão mais próximos de nós, possam pastorear a nossa vida e nos ensinar a nos movermos de uma maneira que a gente possa cumprir o plano de Deus. A viver uma vida de santidade no Senhor. E o segmento usuário, que somos nós, o Senhor já nos deu as ferramentas. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é esse mesmo Espírito que tem o poder de transformar a nossa vida. De estarmos conectados com Deus, de estarmos conectados com a igreja, de estarmos conectados com as vidas, para sermos mudados e moldados e transformados. Então, o Senhor já nos deu as ferramentas. Nós precisamos vivê-las. E não é ficção científica. É vida com Deus. É simples assim, é vida com Deus, todos os dias, em todo o tempo. Pode passar para mim, por favor? Como é que está meu tempo? Está tranquilo?
É, dentro dessa perspectiva, eu estou dando uma acelerada porque se alguma coisa não ficou clara, depois você pode me perguntar, ou pode perguntar aí, eu posso esclarecer, tá? Claro que no livro ele entra em todos os detalhes. Então, ficou clara a questão do GPS. O Dinho, que é um cara bem, né? Ficou claro, Dinho? Ficou. Né? O senhor, e como eu falei para vocês, é algo que, essa jornada que iniciou lá nesse tempo passado, que algumas coisas eu compartilhei com vocês, eu estou vivendo a cada dia. Eu preciso, né? Então, ser bem prático, né? A forma que Deus, intencional que Deus me move para todos os dias fazer a vontade dEle. É me perguntar, né? Deus, hoje, qual é a tua vontade para hoje, né? Para agora. E isso é muito difícil para uma pessoa que tem recurso, tem dinheiro e que quer ter o controle sobre as coisas. Estou falando por mim, né? Eu preciso ter esse norteador e saber que todo dia eu preciso me lançar dentro dessa perspectiva de alvos concretos e claros e intencionais para a minha vida. Então, a liberdade financeira, esses 3 alvos, são alvos que Deus tem me ensinado a viver, né? A liberdade financeira, né? A liberdade financeira é um princípio que eu demorei para aprender. Eu me lembro nesse período, quando eu deixei a empresa, eu tinha 6 cartões de crédito. 6. Um vencia no dia 5, outro no dia 10, outro no dia 15, outro no dia 20, outro no dia 25, outro no dia 30. Deu 6, né? Eu não errei da conta, não, né? Só que eu aprendi a viver isso numa fase de abundância, né? Eu tinha dinheiro, né? Eu gerenciava o recurso da empresa, tinha dinheiro, pagava, quando precisava, colocava na conta, né, Gabriel? Era bem tranquilo, sabe? Só que aí eu trouxe essa bagagem para dentro do meu casamento, né? Assim, só que aí eu era assalariado, né? Meu salário era pequeno. Qual a possibilidade de dar certo isso, né? Nenhuma, né? Eu me lembro que na primeira vez que eu passava o cartão, né? Passava o cartão, era simples assim. E isso trouxe muitas consequências para a minha vida. E eu tive que aprender a fazer o Franco chamou, como é que ele chamou? Do matando a cobra? Do destruir o cartão? Como é que era a expressão que ele usava? Do corte do cartão? Não lembro, acho que está no livro, né? Mas, para mim, o que eu aprendi foi o seguinte, que era uma cirurgia plástica, né? Eu precisava fazer uma cirurgia plástica, que era chegar em casa e cortar todos os meus cartões. Porque a minha dependência estava no cartão. Eu tinha os limites, eu tinha condição, então eu gastava da forma que... Então, mas isso não quer dizer que... Hoje eu uso o cartão de crédito e não tem nenhum problema com isso. Não está relacionado a ter o cartão ou não, né? Não estou falando aqui que você não pode ter um cartão, né? Mas tem a ver com o meu coração, que precisava ser tratado. Então, o que Deus nos ensina com a liberdade financeira é que o princípio da palavra diz assim que a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. A ninguém. Cara, eu falei assim, caramba, cara, mas a palavra é tão clara, é tão óbvio, mas nós precisamos ensinar as pessoas que o óbvio precisa ser dito. Então, se você está na dúvida se você vai gastar ou não, comprar ou não, consumir ou não, fazer algo que você não tem condição financeira para fazer ou não, vai para a palavra. A ninguém dever coisa alguma no seu amor.
É simples. Aqui se faz, aqui se paga. É um ditado, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não tem essa conotação, mas é assim, né? Mas as pessoas hoje, infelizmente, elas estão se omitindo da responsabilidade. O que eu vivenciava no banco, e que minha esposa ainda trabalha no banco, ela fala, os processos judiciais do banco, contra o banco, são assim, milhares e milhares. Porque a pessoa argumenta lá que o banco foi o responsável por levar ela ao endividamento. Né? E aí essa história que, eu não lembro, o Sandro comentou, acho que foi o Flávio que falou, não, foi o Dinho que falou dos 30 mil que o cara ganhava, né? Foi o Paz, né? E o cara gastava 35. É o que acontece, os casos de superendividamento, eles estão se multiplicando de uma forma absurda, porque as pessoas não têm limite para nada, para gasto, para nada. E isso está dentro da igreja, é uma mentira que está sendo pregada dentro da igreja, que você pode fazer tudo. E não é assim que funciona, meu querido. Não é assim que funciona. Então, a liberdade financeira está relacionada ao nosso coração, à nossa dependência de Deus. A nós compreendemos essa verdade, que nós não devemos ficar devendo nada para ninguém. Então, se o Vitor compartilhou da questão de ser, né, de ser movido, com a questão dos órgãos de proteção, né, de limpar o nome e tal, ele está trazendo escravidão para você, está trazendo escravidão para a pessoa, que se ela tem o nome dela, né, sujo, né, como se diz, é um meio de escravidão. E quem escraviza é o diabo, não é Deus. E o diabo quer que você seja escravo. Porque quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. É assim que funciona. Então, é um princípio, um fundamento da palavra que a gente precisa aplicar, precisa viver. A liberdade financeira tem que ser um alvo que eu anseie mais do que tudo. Eu preciso sonhar com o dia que eu vou chegar à liberdade financeira. E, para a glória de Deus, né, eu alcancei esse dia. E foi recente. Porque eu tinha financiamento de casa, porque eu tinha financiamento de carro, na verdade tinha consórcio, mas o Senhor me levou a dar esse passo de fé, de almejar isso. A liberdade financeira tem a ver com isso, mas o que ela faz? Ela gera em nós a intimidade com Deus, a liberdade de estar diante do Senhor, sem qualquer condenação, sem qualquer acusação, sem preocupação, sem ansiedade, sem medo. Porque é isso que o diabo faz. Então, se você está ensinando o seu filho, né, ensine ele da maneira correta. Ensine ele da maneira correta. Então, o que o sistema quer é nos endividar e nos trazer peso, e nos trazer angústia, e nos trazer preocupação. Por isso que o sistema está como está. Está claro a liberdade financeira? Então, o alvo é honrar e pagar todos os compromissos financeiros. É essencial para nós. Então, esse alvo, ele precisa estar no nosso coração. E evitar as dívidas é fundamental para que a gente para que a gente não viva na escravidão. Então, manter o equilíbrio nas finanças é crucial para sair da crise ou do deserto financeiro. Está claro isso, meus queridos? O segundo alvo é a independência financeira. E ele foi gerado no meu coração por meio de uma palavra que está lá em João 21:6, onde Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam escolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Cara, já lancei a rede para tanto lado, cara. Você não tem noção. E eu estou falando isso como cristão, né? Como servo, né? Eu sou um cara das ideias, né? Eu tenho essa característica empreendedora, né? Mas o Senhor tem me ensinado, e eu estou vivendo isso assim. A independência financeira é a total dependência de Deus. Cara, é total dependência de Deus. Ela não está relacionada com... não que você não possa sonhar, pensar, imaginar,
Mas assim, você tem que apresentar diante do Senhor essas coisas, falar, Deus, ó, o meu sonho, a minha vontade é fazer isso aqui. Mas qual que é a tua vontade? Qual é a vontade do Pai sobre essas coisas? E, cara, como a gente se frustra. E quantas vezes eu me frustrei. E hoje, né, é o meu maior desafio. Porque, assim, para a glória de Deus, eu falei para vocês, eu tenho essa reserva financeira. E o meu maior desafio hoje é o que fazer com esse recurso, né? O que fazer? Como fazer? Aonde aplicar? Porque todo mundo tem uma solução, né? Não, você tem que comprar tudo em Bitcoin. Não, você tem que comprar tudo em dólar. Não, você tem que aplicar na bolsa, né, da Coreia do Sul, né, na bolsa de Israel, nos países emergentes. Então, sempre, todo mundo vai ter uma teoria para essas coisas. Mas a questão, e não que não possa ter, né, teorias e teses, mas assim, qual que é a vontade de Deus? E esse é o meu desafio hoje. Qual que é a vontade de Deus para mim? E eu não tenho essa resposta, tá? Não tenho essa resposta. Mas essa é a minha pergunta para o Senhor. Deus, qual que é a tua vontade? Para aquilo que o Senhor tem me confiado. Então, para um bom gestor, uma palavra basta. Que é a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que basta. Então, se o Senhor falar para você que é para lançar a rede naquele lugar, lance. Lance. Pela fé. Amém? E é nosso dever, como pais, ensinar os nossos filhos, e lá em Provérbios 13, 22, diz que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Então, você compreender que o Senhor confiou a você um dom para multiplicar, para gerar riqueza, para deixar para os filhos dos filhos, né? Segundo o propósito de Deus, é o que vai fazer diferença, né? Porque se eu ensinar isso para o meu filho, ele vai ensinar para o filho dele, e o filho dele vai ensinar para o filho dele, e é assim que se multiplica a palavra do Senhor, e se inculca a palavra do Senhor. E o outro alvo é a excelência financeira, que também é um alvo que eu estou almejando, né? Além da independência, que é multiplicar para transformar. O princípio está lá em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Nós precisamos estabelecer limite para a nossa vida. Uma coisa que Deus tem me ensinado assim, eu creio, né, porque eu sonho, almejo e trabalho para isso, que o Senhor vai me levar a ter um nível de renda que se multiplique, e que seja provisão para a minha casa. Mas eu já tenho definido qual é o meu limite. Até quando, até quanto, né, eu preciso para ter uma vida abundante segundo o padrão e o princípio de Deus. Dá um exemplo bem prático lá, né, que o Sandro comentou, e isso é uma coisa que você tem que buscar no Senhor, né? Qual é esse limite, né? Qual é esse limite? Então, vamos dar um exemplo lá dos 30 mil lá, né? Pô, parece uma coisa hoje absurda, né? 30 mil, mas se você estabelecer esse limite e ter consciência do contentamento em relação àquilo, e a perspectiva de que tudo que ultrapassar aquilo você vai investir no reino, isso vai satisfazer o teu coração, e vai aquietar o teu coração, e vai trazer paz no teu coração. Então eu tenho isso comigo, que o Senhor pode me levar a lugares altos, eu sonho com isso, trabalho com isso, me preparo para isso, mas eu tenho um limite para isso. Então o meu limite não está, o meu sonho não está a ter várias casas, uma casa na praia, uma casa em Paris, uma casa em Miami, uma casa, né, como vários carros, várias motos, não. Se eu preciso de um carro, preciso de um carro, não preciso mais nada.
Ele vai me levar do ponto A para o ponto B e pronto. Eu preciso de uma casa, eu vou ter a minha casa. E glória a Deus por isso, eu não preciso a não ser que eu utilize aquilo para renda, né, para aluguéis e tal, que seja essa a minha dinâmica de investimento. Mas eu não preciso de casa na praia, eu não preciso de casa no campo, eu não preciso de casa lá em Paris, em Miami, em Lisboa, quer que seja, a não ser que eu vá morar lá, né, se o senhor me levar, mas, entendeu? Então, e o que a gente vê são as pessoas acumulando e ostentando cada vez mais. Elas não se contentam com o que elas têm. Outro dia eu estava vendo lá a coleção de motos do Neymar, coleção de carros do fulano. Só que não está só está dentro da igreja. Tem pastores vivendo isso. Onde está a igreja, meu querido? Onde está o coração da igreja? Né? Então, é triste você chegar nessa convicção. Então, dedicar e não está relacionado só com dinheiro, está relacionado com 100% do nosso tempo, 100% do nosso dom, 100% do nosso recurso, 100% de tudo que nós temos para o Senhor. Isso é excelência financeira. Isso é viver a vida que Deus tem para nós. Esse é o plano de Deus. Como é que eu estou de tempo? Cabelo. Desculpa, nem vi você. Ó, eu estou. Puxa vida, já vivi. Tomar o controle, pode passar, por favor? Vou acelerar, então. Tomar o controle das finanças é entregar o controle para Deus. Se você tem a perspectiva, você vê que não, eu vou lá porque eu preciso aprender, não. Primeira posição sua, primeiro passo seu é falar assim, Deus, eu vou confessar meu pecado aqui, vou chegar para o Dinho e vou falar, o meu pecado é esse, e eu tenho convicção disso, porque o Espírito nos revela, né, as nossas fraquezas, né, pelo menos comigo é assim que funciona, né, se a luz amarela fica piscando, eu preciso confessar o meu pecado. Cara, eu tenho dificuldade nessa área, Dinho, você me ajuda, cara? O que eu preciso fazer? Como que eu... Né? E não importa qual seja a área, não importa. O Senhor vai capacitar. E aí, por meio da oração, por meio do jejum, da busca do Espírito, de estar conectado por meio do Espírito, com os princípios, com a igreja, o Senhor vai alinhar o teu natural com o espiritual, para levar para você no caminho e na direção que Ele quer. Amém? Mas isso não significa que você vai falar, não, agora eu já entreguei, então não preciso fazer mais nada, né? Não, não é assim que funciona. Você precisa se preparar para isso. Então, conhecer os princípios sobre as finanças é primordial para a nossa vida. Busque o Senhor, busque os princípios, viva os princípios, aplique os princípios. Amém? Conhecer as regras do jogo financeiro, e o que eu mais escuto é isso, né? Assim, cara, finança é muito chato, né? Pô, esse negócio de sistema financeiro, juro simples, juro composto, você precisa saber, tem coisas que você precisa saber. E se você não tem essa... É verdade, né, pai? Né? Mas não existe nada mais sobrenatural do que o poder dos juros compostos, né? Juro sobre juro, né? Então, usar os juros compostos a teu favor é lindo, né? É lindo, né? Então, você tem a possibilidade hoje de simular isso em muitas ferramentas, inclusive nas boas contas, né? Eu tenho a parte de Deus, mas tem a sua parte. Quanto eu vou guardar por mês, né, para daqui a 30 anos, qual vai ser a minha reserva? Se você fizer essa conta, você vai ficar, assim, vai levar um susto, né? Vai falar, mas eu posso fazer isso? Pode, cara. Eu não estou falando de muito dinheiro, não. Estou falando de, se você for um poupador, né,
recorrente, R$100, R$200, ao longo do tempo, dos juros compostos, faz uma diferença sensacional na vida de qualquer um. Então, a gente precisa ter essa clareza. Então, conhecer a regra do jogo financeiro é importante, é fundamental. Fazer um diagnóstico da tua situação atual, precisa ser feito. Como é que está o teu balanço financeiro? Como é que estão os teus ativos? Como é que estão os teus passivos? Ativo é tudo que você tem, né, de positivo, né? Se é carro, se é casa, se é dinheiro, conta bancária, poupança. Passivo é tudo que você tem de compromisso financeiro. Parece um negócio distante, mas é a coisa mais simples de você fazer, né? Você pode fazer isso no papel, numa planilha, né, num aplicativo, sabe? Tem várias ferramentas hoje que te possibilitam, e você tem um raio-x da tua situação financeira e fala assim, pô, cara, a coisa está feia. E eu fiz isso e acompanhei por muitos anos, e tenho o hábito de fazer recorrente, né? Do meu ativo no meu passivo, porque isso te gera motivação e direção para as suas decisões daquilo que você vai fazer. Saber onde você está, né? Tem uma ferramenta, né, que é o SCI, que é a situação, comportamento e impacto, né? É para você avaliar, dentro dessa perspectiva de balanço financeiro, a situação e relacionar o teu comportamento, né? Pô, cara, todo final de semana eu vou no rodízio de sushi, né? Tipo assim, né? Mais ou menos assim, né? Então, já é um comportamento que você vai falar, pô, tem um ponto de interrogação nessa coisa, né? E aí, naturalmente, o impacto é o que aquilo está trazendo para você. Está usando cheque especial? Está precisando pedir dinheiro emprestado para o pai, para a mãe, para a tia, para o banco, para qualquer que seja. Então, ele é muito simples, mas precisa ser aplicado, precisa ser feito recorrentemente, né? Tem que ter essa perspectiva de fazer isso, né? Ter um orçamento claro ali, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto com aluguel, com financiamento, com comida, com o que quer ser. Então, um orçamento, se você não tem orçamento, é o ponto de partida para tudo na vida da gente. Precisa ter um orçamento. Simples. Ok? Então, esse diagnóstico, esse raio-x, esse balanço financeiro, é como se você fosse no médico, né? Eu estou com dificuldade, estou com um problema aqui, preciso de ajuda. Pode passar, por favor? Alvos claros. Precisa ter alvo. Se você não tem alvo, né? Qualquer lugar que você for, está valendo, né? Eu vou para qualquer lugar, não tenho alvo nenhum, não tenho objetivo nenhum. Precisa ter alvo, precisa ter objetivo, precisa ter meta. Reduzir despesa, aumentar a receita, são coisas muito práticas, muito, né? E quando a gente busca no Senhor, o Senhor revela para nós coisas que a gente nem imagina. Ter uma reserva de emergência, né? De pelo menos 6 meses, se você passar por uma dificuldade financeira, perder o emprego, ter uma poupança, ter essa convicção de buscar a liberdade financeira, de pagar as dívidas, de investir para o futuro, né, de ter esse equilíbrio financeiro, ter austeridade. Cara, nosso governo federal, ele gasta muito mais do que ele arrecada. E ele incentiva as pessoas a gastar mais. É uma mentira do diabo. Precisamos acordar para essas coisas. A austeridade, nós precisamos ter austeridade, uma palavra que precisa estar no nosso vocabulário. Deus me ensina a ter austeridade com as minhas coisas, a gastar menos do que eu ganho, sabe? Controle e acompanhamento, isso gera em nós por meio do controle e do acompanhamento. Educação financeira, precisa aprender, precisa ler, precisa buscar, precisa conversar com o cara que manja, né, que nem o pai que manja de investimento. Cara, onde eu investo, né? Não, eu sei que ele manja. Eu sei que ele manja. Precisa, cara. Entendeu?
né, com o Flávio, que também, né, eu não conheço o Flávio tão bem, né, mas já percebi que eu preciso encostar nele, né, para aprender com ele também. Então, precisa, pergunta. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. A palavra nos ensina. Não tenha medo. Eu, muito tempo, eu tomava as decisões todas sozinha. Tudo sozinho. Sabe? E uma coisa muito grave que a gente tem na vida dos casais hoje, e que gera um percentual de divórcio altíssimo, né? A maior causa de divórcio é a questão financeira, né? É a infidelidade financeira. O marido não sabe o que a mulher faz com o dinheiro, a mulher não sabe o que o marido faz com o dinheiro. Esconde as coisas do marido. Isso é pecado, meu querido. Isso é pecado, está trazendo maldição para a tua casa, para a tua vida. Eu preciso repartir com a minha esposa os sonhos, as dificuldades, para que ela faça parte dessa busca da liberdade financeira. Infidelidade financeira, coloca isso no teu vocabulário. Infidelidade financeira. É muito mais grave que a infidelidade conjugal. No que tange a finanças, lógico, naturalmente, né? Perdão pela heresia, né? Perdão pela heresia. Perdão. E considere consultar um profissional. Né? Existem bons profissionais. E existem profissionais que muitas vezes até oferecem boa parte do serviço de forma gratuita, né? Então, você tem um bom sistema, uma boa forma de acompanhamento, uma boa ferramenta, pessoas da sua confiança, homens de Deus que possam te orientar, vão te auxiliar. E se você tiver condição de pagar um profissional, assim como, né, muitas vezes você consulta um médico, né, um psicólogo, ou qualquer área, né, existem bons profissionais que podem prestar o serviço e auxiliar você nessa jornada de buscar esses alvos. Ok? Obrigado, meus queridos. Deus abençoe vocês.